O preço de um ativo importa? Seja bem-vindo ao canal Investimentos e Finanças. Eu sou o professor Dester e se você ficar comigo até o fim desse vídeo, talvez você consiga se esclarecer a respeito desta polêmica questão. Bem, para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Dester, essa é a minha formação acadêmica, minha experiência profissional. Meu site, um site que eu mantenho com diversas informações e atividades, meu canal no YouTube e minha rede no LinkedIn. Então, não se esqueça de já se inscrever nesse vídeo se o assunto lhe interessa, compartilhar e curtir para que ele possa atingir mais pessoas e mais pessoas aprenderem e serem auxiliadas, ajudadas aí no seu caminho no mundo dos investimentos. Bem, essa é a meta desse vídeo. O objetivo é apresentar um estudo que permita a comparação entre diferentes estratégias de investimentos em ações. Antes de mais nada, essa apresentação não é uma recomendação de investimento. Os ativos que aqui eu utilizo são apenas para exemplificar o estudo. Então, por favor, peço a gentileza de você ler este aviso legal e se inteirar das condições deste vídeo. As referências que utilizei, a própria B3 e o Google Finance. Questões importantes, questões polêmicas, que nós vamos procurar debater no decorrer desse vídeo. Preço importa ou não importa? Aportes periódicos são mais eficientes que grandes aportes esporádicos, Aplicar o dinheiro em renda fixa enquanto aguardas a melhor oportunidade é uma boa estratégia? Reserva de oportunidade, não? Ações são melhores investimentos que renda fixa? A taxa de remuneração da renda fixa interfere na rentabilidade das ações? Vamos procurar então discutir essas questões no decorrer do vídeo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar esse estudo feito por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde mostra claramente duas estratégias de investimento em ações, uma chamada Buy the Dip e outra DCA. DCA é a sigla para Dollar Cost Averaging. O que é Buy the Dip? Comprar sempre nas baixas, no fundo dos preços das ações. E o DCA é fazer uma compra periódica, por exemplo, uma vez todo mês, e ao final faça uma comparação entre as duas estratégias. De acordo com esse estudo, a estratégia vencedora é a estratégia DCA, essa que está apresentada aqui na curva em preto. A curva em azul é a estratégia Buy the Dip. Ok? Bom, quais estratégias de investimento nós vamos estudar aqui nesse vídeo? Aporte único na maior baixa, e eu vou dar um exemplo do que isso significa para deixar mais claro. Aporte único no início do período, eu vou considerar aqui um período de 10 anos, 4 aportes esporádicos nas principais baixas. Vou exemplificar aqui com um caso para ficar bem claro como foi feita essa estratégia. Aportes periódicos mensais
O estudo foi feito para 2 cenários de renda fixa, um considerando 1% ao mês de rendimento, o que significa 12,7% ao ano. Aqui está trocado, na verdade 1% ao mês representa 12,7% ao ano, e 0,5% ao mês, que representa 6,2% ao ano. Essas são as 2 estratégias de investimento. Isso aqui eu vou corrigir na hora que eu tiver disponibilizar, no momento que eu disponibilizar essa apresentação para download. Ok? E quais as premissas que foram adotadas no estudo? Bom, em relação à escolha dos ativos pertencentes ao índice Bovespa, o principal índice da nossa Bolsa de Valores, o IBOV, pelo menos 10 anos de listagem na Bolsa. Fiz uma escolha aleatória de 10 ativos entre aqueles presentes no índice IBOV. Em relação aos saldos e aportes, dos aportes esporádicos e do aporte único, o valor não investido é supostamente aplicado em renda fixa, permanecendo, rendendo de acordo com os cenários adotados, ou seja, 0,1%, 0,5% está rendendo 0,5% ao mês e 1% está rendendo 1% ao mês. Tá? O saldo, o valor não investido, a gente aplica em renda fixa. O valor do investimento é de R$100 mil. Todavia, esse valor não é importante. O importante são os percentuais resultantes desta aplicação. Os aportes periódicos, em relação às premissas dos aportes periódicos, eles são realizados sempre no último dia útil de cada mês. O aporte correspondente ao valor médio resultado do valor total a investir dividido pelo número de meses em 10 anos. Ok? Então, vamos para o aporte periódico, a gente começa com um valor médio, que é resultado aí dessa divisão do valor de R$100 mil pelo número de meses em 10 anos, certo? Na verdade, aí são 120 meses, ok? Então vamos dividir esse 100 por 120 e vamos aplicar no começo, e esse valor vai sendo consumido, vamos dizer assim, até que ele zere ao final do período. Eu vou fazendo um ajuste nessas aplicações mensais, de forma que ele zere ao final do período. E lembrar que o saldo não aplicado fica rendendo aquele percentual da renda fixa correspondente ao cenário. Na medida em que se avança nos aportes, divide-se o saldo a aplicar pelo número de aportes que restam. Isso aí foi o que eu acabei de dizer, certo? E os aportes esporádicos, quais são as premissas? Os aportes foram feitos em data correspondente ao período intermediário das maiores baixas, supondo aqui que a pessoa que não tenha bola de cristal, né? Então ela vai aportar aí no ponto médio das maiores baixas de cada um dos ativos, ok? Analogamente aos aportes periódicos, o valor do aporte no primeiro, são 4 aportes esporádicos que serão feitos, né? O primeiro é 1/4 do saldo a aplicar, ou seja, no início em torno de 25 mil, e depois o saldo vai sendo dividido por 3, por 2, e no final se aplica todo o saldo. No último aporte se aplica todo o saldo. Lembrar que esses aportes esporádicos são realizados nas 4 maiores baixas dentro desse período de 10 anos. Muito bem. Como se adotou a premissa dos aportes esporádicos? Os pontos intermediários das maiores baixas. Né? Esses são os 4 aportes esporádicos. Eu peguei aqui o exemplo da VEG, porque é uma das empresas que foi sorteada no índice BOV. Ok? Então veja, esse é um exemplo de uma baixa, né? Uma baixa onde o aporte foi feito aqui no dia 28 de abril de 2011, ou no dia mais próximo útil a este dia,
ok? Próxima baixa aqui foi essa, e foi feito o aporte nessa região intermediária, em outubro. A próxima baixa foi essa aqui, foi feita na região intermediária dessa baixa, e a próxima baixa foi essa aqui, também foi feita na região intermediária, ok? E o aporte único na maior baixa foi tomada aí a maior baixa dentre as quatro e feito o aporte naquele ponto, né? O aporte único na maior baixa. E o aporte inicial foi feito aqui no início do período, certo? Em janeiro de 2010. Então foi dessa maneira que foram feitos os aportes. E lembrar que os aportes periódicos são feitos mensalmente. Muito bem, vamos ver os resultados dessa simulação realizada. Os ativos que foram sorteados, né, e desde que eles têm 10 anos, pelo menos 10 anos de listagem, né, aqueles que não tinham eram sorteados e não tinham 10 anos, eram descartados, e eu fiz um novo sorteio, até que eu encontrei 10 ativos, 10 empresas que têm pelo menos 10 anos de listagem e pertencem ao IBOV. Considerando esse cenário de renda fixa de 0,5% ao mês, nós tivemos aqui estes resultados para as 4 estratégias de investimento. Aplicação em uma baixa, certo? Na maior baixa, aplicação única no início, 4 aportes esporádicos e aportes mensais, periódicos, né? 4 aportes esporádicos são 4 aportes naquelas maiores baixas, como no exemplo da VEG. Evidentemente que isso aí foi feito para cada empresa. Foram verificadas as maiores baixas para cada empresa e foi feito esses 4 aportes na região intermediária dessas maiores baixas. Então, o aporte único na maior baixa, um aporte único no início, 4 aportes esporádicos nas maiores baixas e os aportes mensais. Aqui temos os resultados. Então, veja, essa linha é a linha da renda fixa, considerando que eu pegasse aqueles 100 mil reais e aplicasse por 10 anos na renda fixa, desde 2010 até 2020, eu teria 83% de rendimento. Então, essa é a linha. Veja que a gente de cara já pode observar que algumas empresas quase que empataram com a renda fixa no que diz respeito aí à valorização do ativo. Outras, como a Equatorial, extrapolaram aí essa renda fixa em muito, né? E outras tiveram aí algum rendimento, algum ganho em relação à renda fixa. Ok? Esse é o cenário com uma renda fixa de 1% ao mês, e aqui está a linha da renda fixa. Nesse caso, a gente já vê que tem a maior parte das empresas, a rentabilidade, a valorização não supera a aplicação em renda fixa. Ok? Veja que essa valorização, ela em tese considera a reaplicação dos dividendos. Ok? Muito bem. Vamos então às constatações que nós constatamos neste estudo. Nenhuma das estratégias é melhor do que a outra de forma absoluta, ou seja, depende da empresa na qual se investiu. Veja só, por exemplo, para o caso da JBS, a estratégia de um aporte único no início não é a melhor delas. Já para a Equatorial é a melhor, para a VEG também.
Por exemplo, para o caso do Santander, né, a aplicação na maior baixa é a melhor das estratégias. Já para o caso do Itaú, não. Então, nenhuma das estratégias é melhor do que a outra de forma absoluta. Ou seja, depende da empresa na qual se investe. Outra constatação: todas as estratégias e todas as empresas tiveram uma melhor performance do que a renda fixa para o cenário de 0,5% ao mês, ou seja, para o cenário de renda fixa a 0,5% ao mês. Apenas parte das empresas, aproximadamente 40%, né, tiveram a melhor performance que a renda fixa, considerando o cenário de 1% ao mês, para quaisquer das estratégias de investimento. Veja, somente a VEG Equatorial, né, a Natura e a JBS que tiveram um rendimento acima da renda fixa, considerando esse cenário de 1% ao mês. Outra constatação: a performance das outras estratégias tendem a melhorar em relação à estratégia de aporte único no início, ok, do período, para o cenário de renda fixa a 1%, se comparado ao de 0,5%. Ou seja, veja, se eu mudar aqui o gráfico, vocês vão perceber isso claramente. Veja só, a estratégia de 1%, quando tem a renda fixa 1%, as outras estratégias tendem a apresentar uma performance melhor. As outras quais? Aquelas que não são a do aporte único do início. Então, veja, compare aqui, por exemplo, a Equatorial. Se eu tenho o cenário de renda fixa 1%, eu tenho esse perfil aqui em relação às estratégias. Veja, quando eu mudo para 0,5%, as outras estratégias pioram. Evidentemente que essa estratégia de aplicação no início, a performance dela permanece constante, independente do cenário, porque eu estou aplicando todo o valor lá no início do período. Então, ela não muda, independente do cenário. As outras estratégias mudam. Ou seja, eu tenho uma melhora das outras estratégias em termos de performance quando eu tenho um cenário de renda fixa de 1%. Mas vale lembrar que nem todas as empresas, apenas 4 delas aqui na minha amostra, conseguiram superar o rendimento da renda fixa, considerando o cenário de 1% ao mês. Muito bem. Para a maioria das empresas, a diferença de resultado entre os aportes esporádicos nas maiores baixas e os aportes mensais não é representativa para os dois cenários de renda fixa estudados. Então veja que interessante essa constatação. Para a maioria das empresas, a diferença de resultados entre os aportes esporádicos e os aportes mensais não é representativa para os dois cenários de renda fixa estudados. Muito bem, o aporte único no início do período mostrou-se ser melhor para algumas empresas e pior para a maioria das empresas estudadas. Ok? Veja só, no caso ele foi aqui melhor para a BR-Malls, para a Equatorial e para a VEG. Certo? Para as outras empresas, todas ele foi pior. O aporte único na região de maior baixa não apresentou rendimento significativamente diferente dos aportes esporádicos e dos aportes mensais para a maioria das empresas estudadas. Então veja, se a gente observar aqui, o aporte único na maior baixa é esse aqui em azul. Para o caso da Natura não é muito diferente, para o caso da JBS também não, tá? Considerando aí um cenário de 10 anos, tá certo? Para o Itaú também não, tá? Para BR-Malls também não, veja que interessante, e nem para a TIM, tá? Veja só, então é outra constatação interessante.
Ok? Como conclusão principal, o que a gente pode tirar? Nenhuma das estratégias é melhor do que a outra de forma absoluta, ou seja, a empresa na qual se investiu tem influência significativa nos resultados. Portanto, com base nesse estudo, a melhor resposta para a pergunta preço importa é depende. Então depende da empresa, certo? Depende do cenário de renda fixa. Outra conclusão interessante, né? Em relação às questões que nós colocamos no início. Aportes periódicos são mais eficientes que grandes aportes? Também depende. Depende da empresa, depende do cenário. Aplicar dinheiro em renda fixa enquanto aguarda-se a melhor oportunidade é uma boa estratégia? Também depende. A resposta é depende das condições do cenário de renda fixa e da empresa. Ações são melhores investimentos que renda fixa? Depende do cenário de renda fixa e depende da ação. Por fim, a taxa de remuneração da renda fixa interfere na rentabilidade das ações? Sim, a taxa de renda fixa interfere na rentabilidade das ações, ok? Então, o que a gente pode concluir ao final? A resposta mais adequada para todas essas questões, inclusive aquela preço importa, depende. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua participação, por ficar aqui comigo até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe os seus comentários aqui embaixo, né? Mas não deixe de curtir e compartilhar, porque isso é muito importante para o canal. Muito obrigado e até breve.